Boa noite, pessoal! A paz do Senhor Jesus! Mais uma segunda-feira e nós estamos aqui com a graça de Deus firmes e fortes. Graças a Deus, né? Mais um dia, mais uma noite que o Senhor nos permitiu. E hoje eu tô muito feliz. Eu sempre surpreendo vocês, né, pessoal? Porque segunda eu não pude vir, tive aí uns contratempos. Não é sempre que a gente acontece as coisas como a gente planeja. Mas para compensar a minha falta, hoje eu trouxe uma dose dupla aqui para vocês. Eu trouxe um convidado que vai nos impactar com o testemunho dele. Trouxe aqui a minha amiga linda, a Isa, que já faz parte aqui do meu pódio. Eu dou um grito para ela e falo: Isa, vem aqui, vamos comigo gravar hoje, fazer um louvorzinho lá. E ela tá ali sempre pronta. E louva a Deus pela vida da Isa. Vamos então, pessoal, marcando, vão chegando, vão mandando essa live para os amigos, para a família, vão marcando os amigos dos convidados, vão marcando, vão compartilhando, porque hoje esse programa promete, vai ter louvor, vai ter adoração, vai ter palavra, vai ter testemunho, e eu tenho certeza que nós vamos sair daqui cheios da presença do Espírito Santo de Deus. Vamos dar início com a nossa oração de costume, entregando este programa, né, nas mãos de Deus, e que tudo que for acontecer aqui flua de acordo com a vontade do nosso Deus, e agradecendo a Ele, né, por nos dar essa oportunidade de estar aqui mais uma vez para falar do nome dEle, para contar as suas maravilhas e dizer o quanto é maravilhoso servir a este Deus e o que Ele pode fazer na minha vida, na sua casa e na sua causa. Amém? Vamos orar. Querido Deus e eterno Pai, nos colocamos neste momento mais uma vez, Pai, na presença do Senhor, agradecendo a Ti por mais essa rica oportunidade de estarmos juntos aqui, louvando, falando do Teu amor, adorando o Teu nome, Senhor, né? Agradecendo a Ti pela Tua mão que tem nos sustentado, Senhor, que tem nos direcionado. E se nós estamos aqui hoje, Senhor, é graças a Ti, Pai, que tem nos conduzido, Pai, de acordo com aquilo que Tu tens para a nossa vida. Senhor, que o Senhor venha visitar esta noite, Senhor, a cada um que vai estar aqui ouvindo essa live, que o Mateus vai contar aqui venha, Senhor, impactar, venha servir de testemunho, Senhor, na vida de alguém que vai precisar ouvir o seu testemunho, vai precisar ouvir a palavra que Ele tem para nos dizer. Pai, usa também tremendamente no louvor, Pai, que eu sei que Ele louva e adora o Teu nome, Senhor. Usa conforme a vontade do Senhor. Continue usando, bradando no coração dele, Senhor, a vontade de Te adorar. Usa, Senhor, a Isa, como o Senhor já tem usado, como instrumento nas mãos do Senhor para louvar e adorar o Teu nome, Pai. Pai, eis-me aqui, diz, né, a Tua palavra, quem enviaremos? E Isaías disse: eis-me aqui, envia-me a mim. Nós estamos aqui, Senhor, envia-nos para fazer a Tua vontade, para fazer a obra do Senhor. Obrigado, Paizinho querido e santo. A Ti toda a honra, toda a glória e todo o louvor. Amém. Glória a Deus. Sem mais delongas, vamos apresentar aqui os meus convidados. Hoje eu estou aqui com o Mateus Narciso. Tudo bem, Mateus? Opa, tudo bem? Prazer em te conhecer pessoalmente, prazer em te receber aqui. Daqui uns dias eu trago a família toda, né? Porque já veio o Jefferson, que é o irmão dele, o Jefferson Narciso. Depois veio a Mari, a irmã Mari Narciso, grande pregadora da palavra de Deus, uma mulher cheia da presença de Deus, unção que você sente assim, só de sentar perto dela, você sente a unção que ela carrega, né? E agora você, Mateus, eu já tinha ouvido falar um pouquinho aí de você, a mãe, né? A mãe sempre dá ali no spoiler. E eu sei, né, não ouvi o teu testemunho inteiro, mas eu sei que você tem um testemunho forte, uma história de vida forte, né? E todo aquele que é escolhido por Deus tem uma história de vida muito forte, né, Mateus? Então daqui a pouquinho você vai nos contar sobre. E aqui do meu lado, a minha princesa linda, Isabel Caroline, cantora, que Deus também tem levantado aí grandemente para louvar e adorar o nome dele. E sempre que eu posso, pessoal, eu arrasto ela comigo, porque aonde essa menina tá é bênção, viu? E como a bênção não pode ser retida, ela tem que ser compartilhada, né, Mateus? Eu aproveito um pouco
o louvor dela, com a voz dela. Então vamos lá. Mateus, cumprimente o público, dê aí o seu boa noite e daqui a pouco já vou começar a especular você. Então, muito obrigado. Meu nome é Mateus, tenho 29 anos, casado com a Adriele, papai do Miguel. Para mim é uma honra muito grande participar desse podcast, tá trazendo um pouco do nosso dia a dia, do nosso testemunho, um pouco da nossa vida, da nossa história, da bagagem que nós carregamos até aqui, né? E que pessoas e vidas possam ser alcançadas por este dia, esta data, e também para as demais que irão vir. Amém, amém. Mateus, então você já vem aí de uma família cristã. Sim. A gente vê ali pela sua mãe, uma mulher guerreira de muita oração. E você, aquele dia, me disse que a sua mãe é o seu grande exemplo, né? É a sua inspiração. No que a sua mãe te inspira, Mateus? Minha mãe, ela é uma referência de fé para mim. Na verdade, como você falou, nasci em berço cristão, eu nunca vi uma mulher que peleja tanto como a minha mãe. Mas eu nunca vi uma mulher que é tão agraciada pela graça, pela bondade de Deus. Uma pessoa que realmente resplandece o Espírito Santo na vida dela. Verdade, minha mãe tem cada experiência que, se um dia ela for vir contar, que acho que falta horário do dia para ela contar. Sim, aquele dia faltou tempo para ela nos contar. Sim, a mãe é uma pessoa, uma referência espiritual, uma referência de fé para mim. E com certeza o espelho, não só meu, mas da minha casa, minha mãe é uma referência espiritual. E uma família que a gente vê, né, que é fundamentada na presença de Deus. O Jefferson aí, um pregador da palavra, você canta, ministra, né, o louvor. Tem aí um grande testemunho, a irmã Mari mesmo própria, aí pregando a palavra de Deus, uma mulher cheia de unção. E isso se dá ao quê? A força dessa mulher, né? Que sempre se manteve de pé ali, buscando pelos filhos, buscando pela família e conduziu os filhos na presença de Deus, e hoje estão aí, fazendo a obra de Deus, né? Com certeza. Mateus, você é da Igreja Assembleia de Deus Parque Alto Estrada, em Ponta Grossa. O seu pastor é o João Paulo Prestes, né? Isso. E o pastor presidente Altair de Moraes. A Isa é do Ministério, a Igreja Evangélica Ministério Vida, pastor João Júnior, e pastor presidente, pastor Silvio. Deus abençoe, né, o Ministério Vida, Deus abençoe o pastor, a Igreja Assembleia de Deus Parque Alto Estrada. Deus abençoe grandemente, viu? Mas me conta um pouco então, Mateus, como Deus conduziu você, como Deus tem conduzido a sua vida, quando que Deus te encontrou, quando que Deus assim te passou na prensa, como que é a tua história com Deus? Nós estamos curiosos para ouvir. Então, por mais que eu venha de um berço cristão, acho que como todo adolescente e jovem, eu passei por uma fase onde eu conheci pessoas, influências e amizades, onde que me levaram para um outro caminho, né? Uhum. E como um jovem rebelde, sabia o caminho que deveria seguir, tinha uma boa instrução dentro de casa, porém resolveu ir por um lado dos prazeres que a carne, né, os prazeres mundanos. Uhum. E fiquei, acho que, sei lá, uma boa parte da minha vida eu não conhecia Deus, na verdade. Quando você se desviou ali dos caminhos, você tinha quantos anos? Olha, eu acredito que desde quando eu pude me responder, por ter a noção dos meus próprios atos, digamos assim, a partir dos meus 16 até os meus 23, acredito eu, que eu pude um caminho bem complicado. E a sua mãe sempre ali. Minha mãe sempre orando, mas Deus ele tem suas manhas de nos resgatar, né? Eu tive que passar por alguns processos bem delicados, né? Acredito que foi um pouco do que a mãe comentou. Deus teve que me tratar comigo num lugar de solidão, de frio, fome, um lugar de desespero. De sequidão mesmo. Sequidão, isso. E foi ali, acho que o maior momento e o verdadeiro encontro com Deus, com certeza, foi naquele lugar. Eu passei por 2 períodos, na verdade, acho que
posso falar aqui, né? Fique à vontade. Passei por 2 períodos no cárcere privado, né? No sistema prisional de Ponta Grossa, por erros e, enfim, por cometer alguns erros do meu passado. Primeiro processo eu caí já em ato, ou seja, cometia o ato errado, lidei com algumas coisas que não proviam e fui preso. Passei 6 meses no sistema penitenciário e nesses 6 meses eu tive uma restauração do meu casamento e daí eu saí, fiquei mais 8 meses na rua, trabalhando, buscando a Deus, tinha um ministério na igreja, comecei a Então, antes de você ser preso, você já era casado? Eu estava separado no momento que eu fui então preso. já tinha ido até o casamento, já tinha casado. Na verdade, o inimigo ele vai mastigando. Começa pelas beiradas, né? Isso. Ele vai acabando com sua fé, seu temor, quando você já não tem mais temor a nada, e você vai. É uma cegueira espiritual muito grande. Quem está dentro desse mundo errado, desse mundo do crime, mesmo não consegue enxergar. Não consegue enxergar. Aonde você está entrando, o risco que está correndo. E foi indo, perdi meu casamento, eu tinha uma grande profissão, com 16 anos eu passei numa prova chamada SEG, era curso de especialização da Força Aérea Brasileira. Olha só. Fiquei 4 anos na Força Aérea Brasileira em Curitiba, então fui perdendo tudo aos poucos, sabe? Nossa. Então acredito que nesses 2 períodos do sistema prisional, Deus tinha situações diferentes que Ele queria tratar. Sim. Hoje eu entendo perfeitamente isso, porque hoje eu olho para trás e eu vejo qual área Deus estava tratando. Meu primeiro período de tirar as vendas dos meus olhos e resgatar o meu casamento, restaurar o meu casamento. Já era pai do Miguel. E o segundo período, onde eu estava 6 meses e eu entrei para dentro do sistema penitenciário com minhas próprias pernas, porque estourou um mandato. E eu cheguei para minha esposa e falei: amor, estourou o mandato daquele erro meu do passado. O que eu devo fazer? Ela, chorando muito, falou bem assim: a gente serve um Deus e você errou. Então é mais que justo que eu... Então, nessa segunda fase, você já tinha, então, tido o seu casamento reconstruído e tinha voltado para a presença de Deus. Entendi. Foi na primeira fase, então, que você estava afastado. Isso. No caso, foram 2 fases. No caso, essa primeira fase foi de restauração do meu casamento. Eu voltei para a igreja, mas tinha uns espinhos da carne, muitas renúncias que eu ainda não tinha tido. Entendi. Não era bebida nem nada, era mais amizades, era coisas que eu não tinha afastado, deixado para trás. Porém, eu estava assim nesse após o primeiro cárcere, esses 8 meses eu tinha meu movimento na igreja, tinha meu ministério na igreja, comecei a cantar, tinha uma vida bem ativa, tinha... Deus foi te entregando tudo de novo aquilo que você tinha perdido. Isso, tinha totalmente. Mas Deus permitiu que eu voltasse para aquele lugar. Porque ainda tinha um mas, né? Na verdade, tinha uma... Eu acredito que Deus tinha uma saudade. E tinha uma saudade de uma pessoa... Eu já conhecia Deus no relacionamento. Muitos anos atrás, eu tive um primeiro encontro com Deus no quarto da minha casa, sozinho, depois um encontro com Deus que eu fui, sabe? Então, com Deus de uma outra denominação. Eu acredito que naquele momento ele estava com saudade. Então, ele permitiu que eu voltasse. Daquele Mateus que ele encontrou lá, né? Isso, naquele dia. Então, eu acho que ele permitiu que eu voltasse, tivesse novamente, passasse por tudo aquilo, passasse uma dor. Porque assim, ó, primeiro, é até importante eu dizer isso aí, porque as pessoas não imaginam como é. Mas o primeiro período que eu fiquei de 6 meses e 22 dias, eu estava numa prisão de... Como é que fala? De trânsito. Ou seja, é um pouquinho mais liberal. Entendi. Então entra muita coisa dentro de uma galeria, bastante comida, bastante roupa. Então é como se você estivesse trancado num quarto. E você não poderia sair desse quarto. Entendi. Com muitas pessoas dentro, então acaba sendo um pouco mais tranquilo. Você tem muita coisa para fazer durante o dia a dia. Claro que não é algo não dolorido, é algo mais tranquilo. Mas o segundo período, que foi no sistema penitenciário de Ponta Grossa, é totalmente isolado. Ou seja, é você sozinho num lugar com 4 pessoas, não sai para nada, toma sozinho, cada 10, 15, 20 minutos ali, tem que voltar trancado, você não vê a luz do dia, uma porta de ferro, você não vê nada. Então, tomando banho gelado. Então, assim, o segundo momento eu sofri. O segundo momento doeu.
primeiro restaurou meu casamento. O segundo foi um momento de dor, onde que Deus, na dor, eu tive um encontro com Deus novamente. E um verdadeiro. A prensa mesmo, né? Prensa. Experiências que eu nunca mais vou ter na vida. Dentro do sistema penitenciário, indo um pouco para a Bíblia, dentro desse segundo processo que eu passei, as pessoas eles têm muito um lema na cabeça. Dentro de um sistema penitenciário, quando se fala de Deus, eles pensam: meu Deus, Deus que nos serve, Deus que nós servimos, Deus que cuida de nós. Não, Deus que levou primeiro a levar para o paraíso foi o ladrão. Então, dentro da cabeça deles, está tranquilo, porque eles vão ser perdoados. Isso. Porém, na minha cabeça era aquilo: eu não sou. Você entendeu? Eu não sou. Eu não nasci para isso. Esse não é o meu caminho e esse não é o meu chamado. Eu tenho um chamado. Deus me entregou o ministério. Eu preciso voltar. Ali você se conscientizou de que aquilo não era o que Deus tinha planejado para você. Que Deus queria pra mim. Eu lembro que uma vez a minha mãe mandou uma carta para mim, Simão, e eu abri aquela carta. Eu sempre ia abrir as cartas, eu não conseguia ler ela direito, porque ela molhava inteira, eu chorava muito. E eu lembro que eu lendo aquela carta, minha mãe mandou uma passagem chamada Jeremias 40. E eu abri aquela Bíblia de Jeremias 40, não sei se você conhece ou vai lembrar, mas ele diz assim: ó, o capitão da guarda foi usado para falar com Jeremias quando ele estava encarcerado, e falou para Jeremias: você pecou e errou, desobedeceu a voz do Senhor, e por isso você está aqui, sucedeu isso. E mais para frente ele ainda vai falar assim: ó, mas se te apraz, eis que solto hoje as cadeias que estavam sobre as tuas mãos, se te apraz vir comigo para a Babilônia, vem e eu cuidarei de ti. Então Deus, naquele momento, ele estava falando para mim: ó, você fez, você errou, por isso que eu te trouxe aqui, porque eu queria te moldar mesmo. E agora que você tem essa experiência, você está moldado. Eu digo no sentido de moldar, Simone. Você imagina 4 pessoas dentro de um cubículo, 3 pessoas falando somente, planejando coisas que vão sair dali. Crimes, homicídios, assaltos, tráficos, tudo que você imagina, contando sobre experiências de balada, experiências de vida. E na minha cabeça era uma guerra muito grande, porque eu comecei a falar assim: ó, eu não quero participar mais desse tipo de conversa. Uma guerra com o que você estava sentindo e aquilo que você tinha que ouvir. Ouvir, exatamente. Né? E daí as pessoas, o que acontece? Quando eu voltei, eu já voltei assim: isso porque não vai participar mais da minha vida. Então, eu vou criar um bloqueio. Eu não vou mais conversar sobre isso. Então, às vezes, as pessoas tentavam chegar perto de mim e falavam: pô, você conhece aquele lugar? Ou isso que eu falei: puxa, cara, conheço, infelizmente eu conheci. Mas depois que eu saí, eu conheci a Deus verdadeiro, e minha vida mudou e tal. Então, acontece, toda vez que eles começavam um assunto, eu trazia para o lado espiritual o que Deus estava fazendo comigo, as pessoas começaram a se afastar. Então, aquelas 4 pessoas que estavam na cela já não falavam mais comigo. Então, foi um momento de solidão intenso, porque eu não tinha mais com quem falar. Eu lembro que eu ia conversar com a minha esposa nas visitas e eu falava, eu tremia muito de nervoso, chorava, e eu não conseguia falar, e ela falava assim: o que está acontecendo? Eu falei assim: ó, as pessoas não querem falar comigo. Simone, eu sou uma pessoa que, quem me conhece na cidade de Ponta Grossa, muitas pessoas que estão vendo esse podcast, e podem confirmar para você: eu sou uma pessoa que onde eu chego, eu tenho conhecido. Eu sou uma pessoa muito carismática, muitas pessoas me conhecem. Eu sou um cara muito simpático, eu converso com todo mundo. Comunicativo. Quando isso aconteceu, parece que, meu Deus, ninguém mais gosta de mim. Entendeu? Foi um baque, né? Foi um baque. E quando eu estava nesse momento que eu estava entrando em depressão, literalmente entrando em depressão, eu fui transferido para um outro quadrante, outro cubículo, digamos assim, e eu conheci um outro cara que vivia a mesma situação que a minha. E ele falou bem assim: ó, você não tem a quem conversar? Eu também não tenho. Mas agora eu tenho você tem a mim, nós dois temos a Deus. Glória a Deus. E eu falei assim: dele, quantas vezes eu entendo você? Eu falava, porque eu acabei me abrindo com ele. Eu falei: cara, você tem que falar comigo e eu não quero participar dessas conversas. E ele falou assim: quando eu assim, eu dou a pra ele. E aquilo pra mim foi cara, é a chave. Essa é a chave, né? E foi onde que Deus começou a bradar. Eu fiquei 1 ano, 11 meses no sistema penitenciário, na segunda vez. É normal, dentro de um sistema penitenciário, uma pessoa pegar setor, trabalhar para fora, sem algema, sem nada, 1 ano e 2 meses.
Eu com 4 meses fui trabalhar para cá. Deus curador, meu irmão. 4 meses ele trabalhou na minha vida. Ele gerou testemunho dentro de mim. 4 meses. Dor, sofrimento, saudade, aperto, solidão. Solidão. Assim, ó, eu não sou muito de falar, porque quando eu lembro do que eu passei nesses 4 meses, me causa muita dor ainda. Mas não é uma dor assim, que eu não gosto de lembrar. Hoje, até me dá um sentimento de Deus foi comigo e eu precisei passar. Glória a Deus que eu passei, entendeu? É o teu testemunho. É o meu testemunho, mas não deixa de causar uma dor, você entendeu? Eu lembro do sofrimento, eu lembro do que eu passei. Não só eu, né? Porque a gente está lá dentro, mas as pessoas que nos amam também sofrem. Minha esposa sofria, o meu filho sofria, a minha mãe sofria. Minha mãe a vida inteira me ensinou o caminho. Certo na cabeça dela, já, meu Deus, eu tenho um filho que está lá dentro. Então, imagina o desespero de uma mãe, né? Mas graças a Deus, Deus nos encontrou, resgatou, eu consegui sair. Uma vitória muito grande, tive que sair com uma tornozeleira eletrônica. Dia 8 agora desse mês eu retirei ela, cumpri o meu passado. Glória a Deus. Aquilo que estava sobre mim, que ainda causava a mim um peso muito grande, como se fosse o cérebro com a capa. Eu consegui arrancar ela e está livre, estou né? livre, Glória graças a Deus. Deus é bom. Glória a Deus, Deus é maravilhoso. E para gerarmos o nosso testemunho é preciso passar pela dor, né? A dor, né? Gera testemunho e gerar um testemunho dói. E você, Isa? A Isa, eu tenho que dar um saculejo nela para ela falar. Cantando muito? Pois é, eu falei que eu queria trazer ela toda segunda-feira, né? Mas ela é cheia dos compromissos. Eu vou dar um tempinho aqui pro Matheus, ele responder os recadinhos dele ali, tomar uma aguinha e vamos ouvir um louvor então com a Isa? Contigo mais profundo.
Então, pessoal, fiquem ligadinhos porque o Mateus também louva o Senhor e nós vamos ouvi-lo cantar. Glória a Deus. Deus te deu um lugar à mesa, né, Mateus? Deus me deu um lugar à mesa. Mesas que o Senhor tinha que fazer você passar ali pela prensa para hoje você sentar, né, a essas mesas e contar, né, o que Deus fez na sua vida. É grandioso demais as coisas que Deus faz, né? Quando nós estamos passando pela dor, a gente não entende o processo, a gente muitas vezes questiona, né? E a gente pensa assim, minhas escolhas, eu estou sofrendo as escolhas, né? As consequências das escolhas que eu fiz. Porém, em tudo tem um propósito. Tudo tem um propósito. E Deus era muito... Deus, ele é muito... Ele é perfeito em tudo que faz, sabe? A hora certa, o momento certo. Eu lembro das vezes que eu orava e a resposta vinha imediata, assim, sabe? Como se ele estivesse ali querendo dizer que eu não estava sozinho, que ele tinha permitido aquilo, sabe? Eu lembro das vezes que uma vez eu dobrei meu joelho de madrugada e falei, Senhor Deus, eu tô com saudade do meu filho. E ele falava assim, eu também estava de você. Eu lembro exatamente, era nossa, chegava a me arrepiar assim, e eu ficava, às vezes, até muitas vezes com vergonha, pensando, puxa, que tapa na cara, né? E às vezes a gente tem as oportunidades e instruções dos pais, amigos, pessoas que nos rodeiam dentro da igreja, que nos direcionam num caminho totalmente contrário do que o mundo leva. E mesmo assim, a gente acaba indo pro caminho errado, né? Eu ministrei com um retiro de adolescentes. Olha que bênção. E quando eu estava ministrando, eu conseguia ver assim, no olhar dos adolescentes, eles prendiam a atenção com uma parte que não era o que eu queria falar. Porque para eles é interessante a história, entendeu? História. E eu falei até pro líder deles, eu falei assim, é que eles ainda não tiveram essa experiência. Né? Eu lembro que uma vez um rapaz entrou dentro do sistema penitenciário, olhou para mim e falou assim, você escuta às vezes você cantando, você orando, e você conhece a Deus? Você, em algum momento você já foi crente na vida? Alguma coisa você já fez na vida? Eu lembro que eu falei para ele assim, eu tenho saudades. E a gente só tem saudades do que conhece. Exatamente. Você não pode amar o que não conhece. Então eu falei assim, se eu tenho saudades da presença do Espírito Santo, é porque eu o conheço. Aleluia. E aquilo pra mim... E você sabe que hoje o devocional que eu fiz foi sobre o conhecer a Deus. Eu tinha gravado lá. A gente ouve hoje em dia falar de muitas pessoas e de muitas coisas. E a gente está vivendo um tempo aí em que muitas pessoas se tornam conhecidas por causa das redes sociais, por causa de tudo, de estarmos vivendo um tempo onde tudo é muito exposto, né? Mas com Deus é ao contrário. Com Deus a gente conhece Ele na nossa quietude, na nossa solitude, nos momentos que nós estamos a sós com Ele. É o tempo em que nós conhecemos. Com Deus é diferente. Nós não podemos dizer que conhecemos a Deus só de falar dele nas redes sociais ou de ouvir falar dele, né, Mateus? A gente só conhece a Deus quando nós entramos ali, né, num ambiente de comunhão com Ele, e os momentos de comunhão com Ele geralmente são esses momentos em que nós estamos sozinhos, nesses momentos em que nós desligamos os barulhos à nossa volta, e às vezes nos momentos em que Deus mesmo tem que nos levar aí ao deserto, muitas vezes, para ter um encontro conosco, né? Porque às vezes aí, na correria do nosso dia a dia ou diante da vida que nós levamos, a gente não para, né? Então a gente está em constante movimento e às vezes é preciso Deus nos parar um pouco, para que a gente consiga resgatar aquilo, aquela comunhão que no barulho, na correria, a gente não faz. Davi, ele criou ali aquela intimidade com Deus, aonde? Nos pastos, sozinho, apacentando suas ovelhas. Quando todos os irmãos estavam reunidos à mesa, Davi geralmente estava sozinho. E foi ali que o Senhor o forjou, né? Só ele e as suas ovelhas no pasto, pastoreando. Foi ali que o Senhor estava preparando Davi para assumir aquilo que
lá na frente o Senhor já tinha preparado para ele, que era um reino, um reinado, né? Então, Davi também sofreu bastante, né? Para chegar aonde chegou, ele também foi humilhado, ele também foi rejeitado. Entre os dele, ele foi rejeitado também, né? Sim. Entre os deles, a própria casa, ele se sentia o menor. E foi justamente ele que o Senhor escolheu. Então, é necessário muitas vezes pararmos um pouco. Vamos anunciar os apoiadores e logo após o Matheus está com a oportunidade para cantar um louvor para nós. Estúdio Rauane, nosso vai estar na telinha aí também. Também chama aí no 41-98422-3578. Fala com a Rauane lá. Design de cílios. Alongamento de cílios, volume brasileiro, design de sobrancelhas, atendimento personalizado. Entra lá em contato com 41-98422-3578. Também a Custom Car, na Avenida dos Imigrantes 200. Café Caldi, que passou ali. Café Caldi. Baixe o app aí da LZR, concorra a prêmios. Agropecuária Tropeiro. Café com bolo. Entra em contato comigo. Isso aí. Machado Gás, água e gás. Los Peros, Rua Açucena, 321, Jardim Europa. Lava Truck. Lava Truck do irmão Jackson. Lavagem de caminhões, carros e almoço. Isso, maravilha. Neia Art Baby. Ateliê de alta costura em Carambeí, Neia Art Baby. Stal Autopeças. Tudo para o seu carro. Music Point do irmão Pedro, escola de música. De Carambeí, região, pessoal. Tudo isso. Que você precisa em música. Microfone, cabos, o irmão Pedro faz. Carlas e Luiz, atendimento em todo o Carambeí aí, ó. O número tá ali. Web Fibra, aproximando suas conexões. Podcast Pode Apimentar. Star, proteção veicular total aí, ó. Consultora Juliana, em Ponta Grossa. Chama Speed Center, Rua das Granadas 111, ao lado do supermercado Nova Holanda. Mirinda Cosmético, novo espaço da Mirinda lá, pessoal. Mirinda tá com um novo espaço para receber vocês na Avenida do Ouro. Especialize sua casa, lojas MDL. Banca da Nana, Avenida das Flores 987. Ampernet Telecom, conexão há 3 anos aqui com o podcast Pode Apimentar. Funerária São Sebastião, melhores planos. Distribuidora de doces, JS Machado Advogado. Tá ali o número do Dr. Eduardo Belo, Estúdio Beleza. E Café Caldi aí. Isso aí, pessoal. Você que tem interesse em ser um patrocinador aqui e ter a sua marca aqui, entre em contato com o Guilherme, entre em contato comigo. É isso aí. O seu nome vai estar aqui. Nós vamos estar sempre anunciando a sua empresa, a sua marca aqui. Vamos ouvir o Matheus, então.
o Matheus vai estar aqui na Igreja Assembleia de Deus, lá da FCB, do pastor Marcelo e da pastora Perla, juntamente com o seu irmão Jefferson Narciso, que vai estar ministrando a palavra, e ele vai estar ministrando o louvor. Que dia, Matheus? Dia 3 de maio. Dia 3 de maio, pessoal. Vai ter um evento lá na igreja do pastor Marcelo, com a pastora Perla. Um abraço para vocês, pastor Marcelo, pastora Perla. E o Matheus e o Jefferson estarão lá, e eu tenho certeza que vai ser tremendo. Então você que ainda, né, tem sede de estar na casa de Deus, aproveitem esse dia aí para ir adorar ao Senhor juntamente com os dois irmãos. Então, depois que você... Faz quanto tempo que você viveu isso tudo, Matheus? Eu fui preso pela primeira vez em começo de 2023. Foi recente, né? Eu estou passando por esse processo faz 3 anos, em 2026. Mas é tudo um processo e Deus tem nos guardado. Mas eu estava prestando atenção no que você falou, e como é interessante, né? Hoje em dia nós vivemos uma geração, e uma boa parte dessa geração, infelizmente eu digo, conhece o Deus dos nossos pais, mas não conhece o Deus deles. Não tem a sua experiência. Não tem a sua experiência. E muitos deles não procuram ter. Né? É admirável. Hoje nós vemos uma jovem que nem a Isa, Verdade. que tem um chamado, tem um propósito e busca e batalha por esse propósito. Hoje em dia os interesses mudaram. Né? Hoje em dia os interesses são outros. Mas eu conheço uma geração. Eu conheço e acredito nela. Que ainda busca algo a mais, uma intimidade diferente, um posicionamento diferente. E que tem experiências com Deus porque buscam aquilo. E nós não podemos desistir dessa geração, né, Matheus? Você tem o seu filho, eu tenho os meus, e nós passamos pelo processo, passamos pela forja de Deus, para que hoje a gente tenha propriedade justamente para indicar o caminho, guiar os nossos filhos, né? Porque diz a palavra de Deus, como pode um cego guiar outros? Então, não é possível, ambos vão cair no mesmo buraco. Mas hoje nós já não somos mais cegos. Hoje nós, né? As vendas caíram. As vendas caíram, as escamas caíram, e hoje nós temos propriedade para guiar os nossos filhos, para ensinar para eles o caminho e não desistir dessa geração. Por mais que esteja tudo muito difícil e que o mundo aí fora esteja roubando aquilo que é de maior tesouro que alguém pode ter, que é aquilo que Deus coloca nas suas mãos, mas nós precisamos continuar lutando, né, Matheus? São tesouros escondidos, né? São pessoas que às vezes não põem em prática porque não conhecem. Entendeu? Mas graças a Deus, assim, né? Deus tem levantado pastores, líderes, pessoas igual agora o pastor João Paulo Prestes, é um cara que abraça, é um cara que ensina, um cara que sofre junto, batalha junto. Eu sou muito grato a ele por eu ser instruído e ser, como é que fala? Gostado? Fala, né? Me fugiu a palavra. Mas pelo meu pastor, mentorado pelo meu pastor. Então, graças a Deus, assim, que Deus levantou pessoas ao ponto de incentivar essas pessoas. Né? Nunca te deixou só, né? Justamente lá onde você estava, por mais que foi uma pessoa, mas Deus se levantou ali para estar junto com você. Sim, nunca. Né? Mas Deus nunca deixa ninguém só. Nunca, Né? ele sempre cuida, né? Ele cuida, ele zela. É lindo demais. E você não só louva, mas você também ministra, Matheus. Eu já ministrei a palavra, não é. Ou você foge um pouquinho disso? Não é o meu dom como do meu irmão, né? É porque minha mãe costuma falar que ela não prega, ela testemunha. Minha mãe fala. É verdade, ela fala isso. Ela testemunha o que ela vive. Isso, ela fala muito isso. Porém, minha mãe, Deus usa ela de uma forma tão poderosa que ela não precisa esboçar muito a palavra. Apenas ao abrir a palavra e Deus dá o direcionamento, ela começa baseado na palavra. É uma pessoa que tem muita carga, né? Então já viveu muita coisa. Tem experiência. Então, em cima daquela palavra, ela lembra de uma experiência que ela passou, que é semelhante àquilo, e ela transmite à igreja. E automaticamente o fogo cai, porque pessoas, elas sensibilizam com a história de outras pessoas. Sabe por que eu perguntei isso? Porque
tantos jovens aí, né, que saíram da presença do Senhor e hoje, ou talvez nem chegaram a conhecer, mas estão aí passando pelo mesmo processo que você passou, estão aí às vezes em reformatórios, e às vezes também jovens, você, né, pastor, que quer fazer um trabalho diferente, né, de repente chamar o Mateus para palestrar, para contar a experiência que ele viveu para os jovens da sua igreja. Eu creio que Deus não deixou você viver isso à toa, mas para que você passasse isso para outros jovens, né? E vou mais além, eu sinto da parte do Espírito Santo de Deus de te falar que o Senhor quer te usar aí mesmo nesse ambiente. E Ele vai te levar a lugares. E não se espante se o Senhor levar você de novo ao sistema prisional, mas dessa vez para ministrar sobre a vida das pessoas que estão lá dentro. Receba em nome de Jesus. Amém. É um desejo grande no meu coração. Na verdade, Deus já ministrou no meu coração isso também. E o meu chamado, não só o ministério do louvor, mas eu alcanço pessoas que já passaram por um certo momento como eu passei, mas que às vezes ainda não tem a coragem de voltar. Muitas vezes ou como disse, você nem conhece. Nem conhece. Muitas vezes eu fui dentro da igreja com minhas mães, forçado, fazendo coisas erradas, mas minha mãe falava, vamos, eu tinha que ir, eu fui na igreja, Deus falava, me alertava, e aquilo surgiu um efeito tão grande que eu ia para casa e quando eu deitava eu acordava e eu não lembrava. Então às vezes eu fico pensando, é porque essas pessoas realmente não conhecem. Porque é impossível uma pessoa conhecer a Deus. E às vezes o meio que Deus leva é o meio que eu passei. Exatamente. E talvez hoje estejam aqui nos ouvindo, você talvez uma mãe que está de repente passando por isso com um filho seu preso em algum lugar, né, desse que o Mateus esteve, ou passando por uma situação dessa, afastado da presença do Senhor. Talvez você esteja aqui hoje nos ouvindo uma esposa também que está passando o que a esposa do Mateus passou. Que o testemunho dele sirva para você, que você ouça isso hoje da parte dele, que lá onde você esteve, Deus te sonda, né, Mateus? Sonda, sim. Ainda tem bastante pessoas que me procuram, na minha igreja mesmo, minha esposa, meu pastor são testemunha, pessoas que me procuram porque os filhos estão se envolvendo com drogas e tal. Eu falo, Mateus, por favor, vá lá em casa, converse com meu filho. É tão engraçado, Simone, eu vou contar uma história para você. Quando eu saí, eu fui numa igreja em Ponta Grossa chamado Church. Um amigo meu, o pastor Moisés, não está mais em Ponta Grossa, foi ministrar nesse lugar e falou, Mateus, vou ministrar lá, vai lá, cara, vai lá. Eu falei, vou lá, pastor, faz tempo que a gente não se vê. Eu fui lá. Fiquei no cantinho, eu e minha esposa quietinha, ele só prestando atenção no culto. No meio do culto, ele começou a orar, pediu a palavra, ele estava pedindo a Deus, ele falou assim, Mateus, saia, pega sua esposa na mão, saia e vai atrás daquele casal, lá atrás daquele casal que está no último banco. Abraça aquele homem e ele olha pela vida dele, e a minha esposa abraça aquela mulher e olha para ele. Eu já minha cabeça meio baixa, porque era muita gente e eu fui com a minha cabeça baixa. Quando eu cheguei na frente, que eu levantei minha cabeça, cara que eu ia orar, mas sabe o que eu falei? Olha só. Deus me honrou assim de uma forma quando eu saí. Que tremendo. Muitas pessoas falavam para mim assim, tá crendo aqui dentro. Porque não me conheciam, na verdade. E também, realmente, se me conhecessem, iam dizer a mesma coisa. Porém, quando Deus fez isso e eu estava lá fora e fazendo isso, é como Deus falava assim, é como se Deus mostrasse para eles quem realmente eu estava sendo e o que eu estava ministrando na vida deles, né? Porque ministrava cultos, louvores, eu cantava na ventana, o pessoal... Nossa, que eu falava com minha esposa, amor do céu, o pessoal não para de me cantar um louvor aqui. Eu não cansei de cantar, eu não aguento, não tenho voz de cantar na vida. E eles fazem culto lá, tem... Toda terça, quinta e domingo é o culto dentro do presidiário. O culto é promovido pelo próprio preso. E tem presos lá que aceitam Jesus lá dentro, se convertem lá dentro. Eu tenho um rapaz que eu converso com ele por carta hoje. Ele está no sistema penitenciário, ele cometeu um erro do passado. Não convém falar o que é, mas ele cometeu erros do passado.
E hoje ele me manda carta dizendo que sente saudades dos louvores que eu tava. Ele quer sair de lá e me procurar, porque ele quer ir na igreja que eu congrego. O Jair, a mãe dele, provavelmente esteja me assistindo, porque ela me acompanha bastante. Então eu espero que Deus, ela possa ver isso e transmitir a palavra, que eu aguardo ele aqui fora, sim. Quero pegar ele, levar na minha igreja. Já tem alguém aí para cuidar, mentorar? Sim, e não só ele, tem outras pessoas que saíram, que eu conheci lá dentro, que eu arrumei serviço. Pessoas que me procuraram e falaram assim, então eu quero mudar de vida também. Eu arrumei serviço para essas pessoas, Glória que... a Deus. Então assim, eu sei que foi um processo para me mudar. Mas se no meio dessa prova, desta transformação que Deus permitiu que acontecesse, eu pude alcançar vidas, isso para mim é mais difícil. Para te mudar e para te usar. E para me usar, com certeza. Porque agora o propósito é maior. É o outro. Quanto tempo temos, Guilherme? 3 minutos. Não me diga uma coisa dessa. Uhum. Dá para multiplicar por 3? Uhum. Então vamos aí. Bora. Vamos aí com mais um louvor para finalizar aqui com a Isa. E nós vamos estar aí dando a nossa palavra final e nos despedindo do público. Se não tenho a ti, tua graça é o que me basta. Sem o Senhor, não sei pra onde ir. Sem tua presença, nada importa. O que adianta eu ganhar o mundo inteiro e a minha alma se perder sem ti, Senhor? O que adianta eu juntar os meus tesouros e me esquecer daquele que me amou, se eu não tenho a ti? Não tenho nada, nada eu serei sem ti, Senhor. Só tua presença é o que me basta. Eu te levarei por onde eu for. O que adianta eu ganhar o mundo inteiro e a minha alma se perder sem ti, Senhor? O que adianta eu juntar os meus tesouros e me esquecer daquele que me amou, se eu não tenho a ti? Eu não tenho nada, nada eu serei sem ti, Senhor. Só tua presença é o que me basta. Eu te levarei por onde eu for. Eu não te troco por nada, não há espaço pra mais nada. Todo vazio que havia em mim hoje é sua morada. A minha alma buscava e nada me completava. A tua presença é o que faltava em mim, minha vida foi transformada. Oh, minha vida foi transformada.
Gente, foi muito bênção. Mateus, quero te agradecer. Vamos marcar aí de você vir aqui, né, com o seu irmão, com mais algum pessoal aí pra gente fazer uma roda de louvor e palavra. E eu quero que você deixe aí uma palavra que Deus bradar no seu coração aí pro pessoal. Quero agradecer, aproveitar a oportunidade de estar honrando a minha esposa, que tudo o que eu fomentei aqui passou comigo lado a lado, uma pessoa guerreira, um exemplo de fé. Como que é o nome dela? Adriele. Adriele, um abraço. Espero que na próxima oportunidade a gente possa se conhecer. Deus abençoe a sua vida. Ela é o meu pedacinho de terra do Porto Seguro. Isso. Te amo muito, meu amor. Você e o Miguel são tudo na minha vida e eu sou grato a Deus por vocês existirem. Vocês refletem o amor de Deus para com a minha vida. Amém. E eu quero agradecer de coração a oportunidade também. E se eu puder deixar uma mensagem bíblica, eu fico com Jeremias 40, que foi o que eu já citei. Deus, além de dizer o porquê está acontecendo ou passando tudo que se passa na sua vida, ele ainda te faz um convite, e esse convite é irrecusável. Se quiser vir comigo para a Babilônia, vem e eu cuidarei de ti. Ele te faz um convite e uma promessa. Ele vai cuidar de ti. Né? Amém. Glória a Deus. Isa, quero te agradecer mais uma vez. Deus abençoe a sua vida. E sempre que eu puder, é um prazer. Se aceite em nome de Jesus. Quero agradecer, pessoal, a companhia de todos vocês aí. Deus abençoe. Tem agenda? Tem. Dia 2 de setembro. Dia 2 de setembro, por enquanto, mas eu tenho certeza que virão outras antes. Glória a Deus. Dia 25 também, pessoal, eu vou estar ministrando a palavra ali na Assembleia de Deus Boas Novas, aqui em Carambeí. E vai ser bênção em nome de Jesus. Eu vou deixar uma palavrinha aqui que Deus gradou no meu coração, que diz lá em Mateus 16, 25 e 26, que diz assim: porquanto quem quiser salvar a sua vida, a perderá. Mas quem perder a sua vida por minha causa encontrará a verdadeira vida. Pois que lucro terá uma pessoa se ganhar o mundo inteiro, mas perder a sua alma? Ou o que poderá dar o ser humano em troca da sua alma? Muito é a correria do mundo aí fora, das pessoas aí fora, por conquistar, por adquirir. Mas o maior tesouro que nós podemos conquistar é a presença de Jesus nas nossas vidas, é a salvação da nossa alma. Deus nos chama da morte para a vida. Nós estávamos condenados à morte pelo pecado, mas a graça de Deus nos resgatou da morte, da condenação do pecado para a vida. E Ele nos chama para que você busque a salvação da sua alma, porque do que vale você ganhar o mundo inteiro aí fora, conquistar tudo, mas perder a salvação da sua alma. E o que você pode apresentar naquele dia em que Jesus vier buscar aqueles que perseveraram até o final? O que você tem para apresentar a Deus? Você só tem a sua alma. Ele vai requerer de você apenas a sua alma, não o que você conquistou aqui, não o seu diploma, nem a sua conta bancária. Ele vai querer de você a sua alma. E o que você vai apresentar diante de Deus naquele dia? Então fique com essa palavra, ainda dá tempo de você entregar a sua vida a Cristo e Ele pode mudar a sua história, Ele pode mudar toda e qualquer situação que você esteja vivendo hoje. Amém? Fiquem com Deus, pessoal. Até a próxima segunda, se Deus quiser. Tchau, tchau.